Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que na terça-feira anunciou o restante da sua diretoria que irá trabalhar juntamente com Guilherme Salton e hoje à noite irá apresentar o nome do novo treinador. E quem ficou cuidando dessa parte, do futebol foi Marcelo Vinhati, mais conhecido como Palito. Ele é o vice-presidente de futebol e depois dele só virá o treinador. Ao contrário dos últimos anos, que sempre teve um diretor de futebol remunerado, Bruno 90, Valdir Espinosa, esse ano, pelo menos em primeiro momento, não haverá. Será o presidente, Guilherme Salton, Marcelo Vinhati, o Palito, na vice-presidência, e depois o treinador, que é e deverá ser mesmo o Badico, logo mais será apresentado pelo Clube Esportivo. Mas antes de nós falar ainda mais do novo treinador, o presidente Guilherme Salton fala da função que foi dada para Palito. Com certeza, ele também, como eu falei, já tem um relacionamento com a sociedade, foi um ex-jogador do clube, ele conhece do futebol, né? A gente vai precisar bastante dessa área, é uma área importante para o futebol. A nossa área é mais de gestão, e então está fazendo, por enquanto está sendo um casamento perfeito. E logo mais, às 6 horas da tarde, será o anúncio oficial do novo treinador. Na reunião de terça-feira, falaram em 3 nomes, de Leco, de Celso Freitas aqui de Bento Gonçalves e também de Badico. Mas, pelo que já estão falando, já foi até visto, o técnico Badico já está aqui em Bento Gonçalves e ele será o comandante do Clube Esportivo para a divisão de acesso de 2016. Mas o que fica, que era certeza anteriormente e não é mais agora, é a comissão técnica permanente formada por pessoas aqui de Bento Gonçalves. O Fernando ia ser auxiliar, o Tuxi, o preparador de goleiro, e o Cristiano Fronza, o preparador físico. Parecia tudo certo, mas de ontem para hoje parece que pode mudar a comissão permanente, que não será mais aqui de Bento Gonçalves. Pode vir novamente pessoas de fora para comandar o futebol do Clube Esportivo. Mas Palito também fala dessa função de treinador. Na verdade, o novo treinador, nós estamos ainda conversando com alguns técnicos, Estamos, vamos dizer assim, finalizando algumas questões ainda, de transição de presidência, principalmente, de comando, para que a gente possa, assim, aí, com toda a tranquilidade, poder anunciar o novo treinador. Vamos aguardar e ver, o anúncio oficial. Como eu já falei, 6 horas hoje no Parque Montanha dos Vinhedos, o anúncio do novo treinador. E vamos aguardar para ver se a comissão técnica será apresentada juntamente com o técnico ou vamos aguardar. Se não for apresentado hoje, podemos concluir que não será mais as pessoas aqui de Bento Gonçalves. E outra das funções importantes, que foi eleita pela nova diretoria, é do vice-presidente de esporte amador, de futebol amador, enfim, das categorias de base. Nele, Capuani, que foi o nome escolhido, terá uma função de reestruturar toda a base, quem sabe fazer uma categoria júnior, uma sub-20, para no futuro ter jogadores servindo o futebol profissional do Clube Esportivo. E ele fala dessa difícil missão que é fazer a reestruturação das categorias de base. A ideia é nós criarmos um departamento de amador. Dentro desse departamento, obviamente, vai ter uma estrutura de pessoas, porque um trabalho de campo hoje não se faz com uma pessoa só. No profissional, além da comissão técnica, é necessário cada vez mais. O futebol está muito dinâmico. Tu precisa ter uma equipe para poder auxiliar em vários setores, em várias situações, detalhes. Então, o amador não é diferente. A gente participa do amador da cidade. A gente tem convivido muito com isso nos últimos anos. E a gente vê o complexo que é de poder articular todas as situações necessárias para poder manter isso, Então, com certeza, está sendo estruturado para ter um grupo de pessoas, através de uma representação ativa mais da minha parte, mas todos no intuito de poder auxiliar nesse sentido. Pelo BGF, encerra amanhã sua participação no estadual da Série Ouro. A equipe chega sem chances de classificação e vai a Lajeado amanhã enfrentar a equipe da LAF. Depois da derrota na última terça-feira por 2-0, jogando em Guaribaldi contra a equipe da Açoeva, amanhã encerra sua participação, querendo mais uma vez fazer um belo jogo e ser competitivo, como foi desde o início dessa segunda fase do estadual da Série A. Claro que depois dessa partida já começam a olhar para o futuro, para o ano de 2016, a planejar
ver quem fica, ver quem não tem condições de permanecer, enfim, ver o tamanho do projeto que a BGF terá no ano que vem. A nossa torcida é para que o técnico Wanner Flores permaneça. Sabemos que ele sempre foi sondado por outras equipes, mas sempre deu preferência aqui para o BGF, e que no ano que vem não seja diferente. Ele permaneça, continue e faça mais uma vez um belo trabalho frente à equipe. E a nossa expectativa é que os jogadores que sejam contratados no ano que vem permaneçam do início ao fim da temporada, porque no início desse ano o BGF era muito forte quando o Wanner tinha um belo plantel de jogadores. E ele fala do jogo que amanhã será realizado em Lajeado e fala em ser competitivo mais uma vez. Cara, o Lajeado tem que ganhar, né, cara? E meu grupo também está isolando essa parte no qual a gente se encontra na tabela, né? Se eles estivessem pensando onde a gente estava e de que maneira a gente ia fazer o enfrentamento, a gente ia ser muito diferente. E eu tenho pedido isso a eles a todo instante, né? Que isolem a nossa quarta colocação e valorizem a maneira que a gente chegou até ela, né? E isso tem demonstrado, eles têm sido fantásticos e eu tenho certeza que a gente vai terminar não contente, mas de cabeça levantada pelo bom trabalho que todo o grupo está fazendo em 2015. Pelo Bento Vôlei, que estreou ontem à noite contra a equipe do Taubaté, jogando fora de casa, foi derrotado por 3 sets a 0. Com parciais de 27-25, 25-21 e 25-19, a equipe de Bento foi derrotada pelo Taubaté, né, o atual campeão paulista. Claro que sabíamos das dificuldades que o Bento iria enfrentar e não foi diferente, né? Jogando fora de casa, o placar foi contrário. O Bento tem apenas hoje para descansar e fazer uma reflexão e algum tipo de treinamento, porque amanhã volta novamente às quadras em frente à equipe do São José dos Campos, novamente em São Paulo. A estreia da equipe aqui de Bento Gonçalves será na próxima quarta, dentro do ginásio municipal, contra o Sada Cruzeiro, atual campeão mundial. Esse confronto era da primeira rodada, foi adiado, mas um confronto extremamente difícil, mas que vale a pena o torcedor ir e incentivar a equipe do Bento Vôlei para que comece com o pé direito, se não foi fora de casa, pelo menos dentro do ginásio municipal. Esse confronto, como já falei, próxima quarta no ginásio municipal, a partir das 20 horas. E pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, vamos começar falando do Citadino de Futsal, que na categoria adulta já teve o PSG como campeão, e no próximo domingo teremos as finais das categorias de base, na Sub-11, Sub-13 e também na categoria Sub-15. Os jogos iniciam a partir das 8 horas da manhã, terão 3 jogos das decisões dos terceiros lugares e depois as 3 finais, primeiro da Sub-11, depois Sub-13 e após a Sub-15. Os jogos serão realizados lá no ginásio do Botafogo, entrada franca. Vale a pena prestigiar também a garotada do Citadino de Futsal. Na categoria feminina, vai continuar, né? Domingo é a última rodada da primeira fase e os jogos serão realizados novamente em Faria Lemos a partir das 2h30 da tarde. E pelo Distrital de Futebol de Campo, final de semana com rodada marcada, claro, se o tempo permitir, e essa será a última rodada nas 3 categorias. No sábado à tarde, nos veteranos, as 8 equipes classificadas já estão garantidas. A única que vai ficar fora é a Sertorina, porém a rodada pode definir algumas trocas de posições. A única que não irá trocar é a Eulália, que apesar da folga já garantiu a primeira colocação. Então vamos conferir a rodada dos veteranos. No Barracão jogam Tuiuti contra a Paulina e depois Barracão contra o Ouro Verde. E na Leopoldina, Cruzeirinho contra o Floresta e a equipe do Estrela pega a Sertorina. Lembrando que os jogos iniciam às 2h30 da tarde. E no domingo, pela categoria Sub-18, mais uma rodada com 2 jogos e as 4 equipes classificadas também estão definidas. Inter da Leopoldina, Paulina, Flamengo e a equipe do Estrela. As 4 equipes entram em campo, porém não definem posicionamento, porque as equipes seguirão o quadro principal. Então vale a pena aí os treinadores poupar jogadores e até mesmo fazer algumas trocas, algumas substituições para fazer os testes. Os confrontos do Sub-18, um acontece lá em Tamandaré entre Estrela e Flamengo e o outro na Paulina, quando o time da casa recebe a 100% até aqui na competição Inter da Leopoldina. E pelo quadro principal, também muitas coisas já estão definidas.
2 já estão classificadas, o Flamengo e o Barracão. 3 já não tem mais chances de classificação, Santa Teresa, a equipe da Sertorina e também a Eulália. E 3 equipes brigam por 2 vagas, Lago Azul, Paulina e também a equipe do Ouro Verde. Um jogo que irá acontecer não tem mais importância, não vale mais nada, que é entre Santa Teresa e Eulália, as 2 equipes já estão eliminadas. Nós vamos conferir os confrontos também da categoria principal. Em Tamandaré, Lago Azul contra Flamengo, Paulina contra Barracão, Sertorina contra Ouro Verde e o Santa Teresa enfrenta a equipe da Eulália. E nessa semana foi realizado o jogo atrasado entre a equipe da Sertorina e a Paulina. Quarta-feira à noite, lá na montanha, a equipe da Paulina venceu por 1-0 e com isso praticamente garantiu a sua classificação e, por outro lado, eliminou a Sertorina. Para a Paulina ficar fora da segunda fase, tem que perder por mais de 8 gols, né? Tem que sofrer mais de 8 gols por o Barracão e ainda a equipe do Ouro Verde vencer a Sertorina e não sofrer gols. Então, extremamente difícil a equipe da Paulina ficar fora. A última vaga deverá ser decidida entre essas 2 equipes. O Lago Azul, que pega o Flamengo, que quer ficar na liderança, e a equipe do Ouro Verde, que pega a já eliminada Sertorina e provavelmente faça aí os 3 pontos. Claro, depende dos jogadores que o treinador Gauchinho irá levar para o jogo da Sertorina. Mas claro, segunda-feira aqui no nosso programa, a repercussão completa e também os jogos já definidos dos mata-matas do Distrital de Futebol de Campo. Tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeo e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br, e eu volto aqui na segunda repercutindo o Bento Vôlei e também o BGF. Então um bom final de semana a todos e até segunda.